Bom, oitavo ano. Então, como estamos estudando o continente americano, vimos aí a América do Sul, a América do Norte na aula passada, estudamos geograficamente a formação da América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá e México. E agora, nesta aula, a gente vai dar continuidade vendo um pouco sobre a América Central. América Central continental e insular, que é assim que ela é dividida, a América Central. A América Central é dividida em continental e insular. A América Central continental, nós temos a descrição dela no livro, né, na página 164, onde inicia. Ela é uma faixa de terra que liga as Américas do Norte e do Sul. Funciona como um istmo, assim, né, chamada. É uma ligação, essa América continental. A gente tá observando o mapa, nós vamos perceber que ela é uma pequena faixa de terra em que liga o norte e o sul das Américas. América Central continental. Ela é banhada pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico, né? No caso, essa faixa de terra, né? Pequena faixa de terra que liga a América do Norte e a América do Sul, ela tem de um lado e do outro os oceanos, no caso o Atlântico e o Oceano Pacífico. E temos a América Insular, América Central Insular. Essa localiza-se no Mar do Caribe ou Mar das Antilhas. É formada por um conjunto de ilhas, que é a América Insular, dividida em três grupos: as grandes ilhas, né? Onde tem Cuba, Jamaica, Porto Rico. Aí vem também, além dessas, a ilha Hispaniola, onde se localizam Haiti e a República Dominicana, Pequenas Antilhas, Antígua e Barbuda, Dominicana, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente, e vem Bahamas também, ilhas e arquipélagos que são territórios ultramarinos de Reino Unido, França, Países Baixos e Estados Unidos, né, que exercem domínio sobre esses territórios, que a gente vai ver que são territórios também, embora de ilhas, portos, né, interessante, mas que há muita pobreza na América Central, né, nesses países, onde está nessa divisão, na América Central continental e na América Central insular. Aí vamos para a população e os aspectos físicos da América continental. Então, Guatemala é o país mais populoso dessa região, né, onde tem maior quantidade de pessoas, né, ou seja, a maior densidade demográfica na costa do Pacífico. Lá nós temos a presença de planaltos, solos férteis e clima tropical úmido, e isso, né, vai ajudar, vai contribuir para essa concentração populacional, né, para que a população esteja mais concentrada nos países ali. De maneira geral, a composição étnica, não raças, mas étnica de etnia, da América Central e também da América Central continental, que também a gente vai ver que a insular também não é diferente, mas falando da América Central continental, é a miscigenação, a mistura, porque foram povos dominados por europeus, a América Central, como a gente já estudou lá em história, né, que a América Central, né, o México, também aí mesmo no norte, né, mais ligado bem ao centro, foi ali colonizado pelos espanhóis, quando em 1492 Cristóvão Colombo ali chegou. E a partir disso, né, foi havendo essa miscigenação, porque já havia população, que foi denominado de índios, né, pelo próprio Cristóvão Colombo, povos nativos, e aí foi misturando os europeus, africanos e os demais povos diversos. Então, é resultado de uma miscigenação não tão diferente aqui do Brasil. Aí temos também algumas ilhas do Caribe que apresentam relevo montanhoso intercalado por estreitas planícies e planaltos. Essa aqui é do Caribe, que está ligado mais à questão, né, da insular. Aí temos
Região é marcada pelas instabilidades geológicas, o que torna sujeita às atividades de vulcões, terremotos, que no caso temos lá o Haiti, que sofreu muito, né, catástrofes naturais, e é por essa razão, né, pela localização geográfica em que está localizado esse território. A hidrografia das ilhas caribenses é formada por rios pequena ou por rios de pequena extensão, o que compromete o abastecimento de água para os habitantes. Então lá a água para abastecer os habitantes é pouquíssima, porque os rios, né, não são tão caudelosos, né, não são tão extensos também como os rios que tem aqui no Brasil. Aí vem a questão da condição socioeconômica, precária, posso dizer. Ou seja, muita saída, imigrantes, né, que saem da América Central e vão para os Estados Unidos. Muitos entram de forma ilegal e, como eu falei na aula passada, sofrem xenofobia. Né? Mas por que eles saem da América Central e vão para os Estados Unidos? Bem como do centro, né? Bem como ali do México, por conta das condições de vida nos Estados Unidos, que é bastante favorável. E aí muitos não conseguem de forma legal, entram de forma ilegal, e aí é uma confusão danada, porque a população estadunidense, né, os povos nativos de lá mesmo, né, que são de lá, não querem aceitar essa leva de pessoas que vêm de outros países, porque dificulta a vida, né, deles, diz que vai diminuir a questão de trabalho, né, de mão de obra e tudo mais, e aquela confusão toda, né, aí onde vem a questão da xenofobia. Então acontece muito a saída, né, por conta dessa questão socioeconômica, que é bem fraca, né. El Salvador, por exemplo, e Honduras, né, Guatemala, El Salvador mesmo é uma pobreza que misericórdia, né. E aí tem, né? Isso é como eu disse, né? Que é pelas más condições de vida que isso acontece nesses países, expressas por alguns indicadores sociais, como as altas taxas de mortalidade, que há muito, de mortalidade infantil, o analfabetismo e os grandes níveis sociais. Então leva essas pessoas a migrarem, né? Emigrarem, quer dizer, os emigrantes, né? Saírem dos seus territórios para ir buscar outras melhores condições de vida. A urbanização na América Central continental se intensificou desde 2016. Olha como é recente, né? Há 4 anos atrás foi que intensificou a urbanização na América Central continental. A economia continental, como é, né? Os que vivem, né? De que forma vivem, né? Economicamente falando. A economia está ligada ao cultivo dos produtos tropicais para o abastecimento do mercado externo, no caso, o mercado de fora, os produtos tropicais. Há uma enorme dependência da economia das repúblicas centro-americanas em relação aos Estados Unidos. Então, dependem muito. Embora eles não aceitem, né, a ida de imigrantes, mas que, ao mesmo tempo, o centro-americano, né, falando, depende muito dos Estados Unidos, bem como o próprio México, né? Há uma dependência grande dos Estados Unidos. Exerce influência fortíssima pela riqueza, né, que há nos Estados Unidos. Então, é aí, né, essa questão. Aí, devido à grande influência que esse país exerce na região, hoje o café e a banana cultivados em grandes fazendas estão entre os principais produtos exportados, né? Que eles exportam muito, produzem muito e exportam muito para os Estados Unidos, mas, na verdade, não tem muito ganho, né? Como a gente vê, que a má distribuição de renda, né, o que é que ela pode ser gerada. Principalmente certos acordos econômicos feitos por governantes, né, o tanto de prejuízo que traz para a comunidade. Aí tem a agricultura de exportação e de subsistência, né? A de exportação é aquela que exporta para outros países, lá tem essa agricultura. A produção agrícola de exportação é que é realizada em extensas propriedades monocultoras localizadas em área de clima quente e úmido no litoral pacífico. Aqui é o local onde se produz para exportação. E para, né, subsistência, né, para sobreviver, aí vem o litoral do Atlântico e nos altiplanos predomina a agricultura de subsistência, praticada em pequenas propriedades, enquanto a outra é em grandes propriedades, a de subsistência é em pequenas propriedades. Então, né, com fins familiares, né, para a sobrevivência da família. Aí nós temos a indústria também, né, aqui é o setor primário, aí no setor secundário, lá temos a indústria
e o extrativismo mineral, a indústria e a extensão mineral não são atividades muito expressivas na América Central. Quer dizer que não tem muita indústria na América Central. Por isso que ele diz que não é muita expressiva, né? Na maioria dos países, a indústria é voltada para o beneficiamento de produtos agrícolas, como a gente viu anteriormente, né, que a agricultura tem seu destaque nessa região, e destinada à exportação, à produção de bens de consumo e materiais de construção para o mercado interno. Então, ela serve mais para fora, né, essa indústria. Aí vem a economia insular. A principal atividade da região do Caribe também é a agricultura, e o destaque lá é a cana-de-açúcar, cujo maior produtor da cana-de-açúcar é Cuba. Aí tem também, além da cana-de-açúcar, vem o cultivo de banana, de fumo, café, algodão. Esses são, né, alguns produtos agrícolas em Cuba, dentro da economia insular. E aí nós temos, né, os investimentos feitos pelos Estados Unidos. Ele tem o propósito de investimento na agricultura dentro da América Insular, porque ele se beneficia por isso, né? Ele não vai investir só por investir, não é porque os Estados Unidos seja bom, não. Mas é porque ele tem interesse pela boa produção que aquele território oferece em relação à agricultura, né? E aí ele vai investir. Outro destaque da economia caribenha é a produção do gás natural, aqui onde entra o extrativismo de petróleo, onde é em Trinidade e Tobago. O país está entre os maiores exportadores de gás natural do mundo, e só os Estados Unidos consomem 65% desse gás. A atividade industrial no Caribe é pouco desenvolvida, permanece restrita ao beneficiamento das matérias-primas, que é a agrícola, a confecção de roupa, o artesanato local, principalmente a cestaria e a de cerâmica. Então, a produção em relação à indústria é bastante baixa nesta localidade. Aí também vem o turismo. O turismo também é o terciário, né? Bastante visitado. O turismo associado às praias, às florestas tropicais, representa uma importante fonte de renda para o país caribense. Então, as ilhas, né, as belas ilhas, bastante visitadas lá no Caribe, gera lucro, né? O turismo vai, os turistas vão, gastam, e aí gera uma certa renda, né? Por isso que lá era para ser bem desenvolvido, mas aí é onde a gente entende a má, né, distribuição de renda que há nessa localidade. Aí vem os canais do Panamá e da Nicarágua. Então foi construído aí, né, um canal. Antes era uma dificuldade danada, né, para fazer o transporte, né, desses produtos, né, da economia. E aí o que é que aconteceu, né? Um dos empecilhos ao comércio marítimo mundial foi superado em 1914, já tem um bom tempo, que foi a abertura do canal ao longo de 80 quilômetros no Istmo do Panamá, que facilitou a travessia entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Fizeram um grande canal de travessia entre os oceanos. Só que esse canal demorou um bom tempo para ele ficar pronto, né? A construção do canal Panamá demorou décadas para que fosse concluído, e é claro que na sua construção, né, houve muitas mortes, né? Ou seja, custou muitas vidas também na construção. Morte, por exemplo, de 25 mil pessoas, que teve epidemias, malária, febre amarela, entre outros acidentes que aconteceram também dentro da construção desse canal. E foi gasto aí o quê? 375 milhões de dólares para que esse canal ficasse pronto. Em 2020, há 20 anos atrás, o canal passou administrado pelo Panamá. Esse é o canal do Panamá, que antes era administrado e mantido o controle pelos Estados Unidos. Aí, atualmente, o canal do Panamá está sendo expandido com a construção de uma terceira via nele, com a capacidade para a travessia de embarcações de maior porte. Então, em 1914 foi construído um canal dessa forma, né, entre dois oceanos. Imagine hoje, né, o que mais de 100 anos, 106 anos, né, que a tecnologia avançou muito mais. Então, há uma facilidade maior
de construção, né, de determinadas obras de grande porte. Aí vem o Canal da Nicarágua, que esse é compreendido como parte da estratégia geoeconômica, geopolítica das empresas chinesas. Esse outro canal, né, o mercado internacional, especialmente o continente americano, confrontando a liderança estadunidense na região, que é a China, né, batendo aí de frente com os Estados Unidos, frente à economia do mundo e também domínios, né, em relação a produções, né. Bom, aí vem a herança colonial. Nós temos aí as heranças do período em que todo o continente, né, foi colonizado. Por exemplo, a população caribenha enfrenta problemas sociais relacionados com a educação, saúde e renda. Isso, né, é como diz, a herança colonial de exploração. Porém, apresenta melhores condições de vida em relação aos países da América Central e Continental. Esse é o do Caribe. No Caribe está localizado o Haiti, que é um dos países mais pobres do mundo, como eu também falei anteriormente. Bem, né? A situação do Haiti não é legal de jeito nenhum. O Haiti apresenta os piores indicadores sociais do continente americano e um dos mais baixos do mundo. Então a pobreza é bem extrema. De outro lado, a gente vem ver Cuba também, né? Cuba, que saiu da Espanha e caiu no lado dos Estados Unidos, né? Saiu de um e entrou em outro. E aí enfrentou um processo, né, de lutas, né, por essa liberdade, que resultou numa ditadura, e essa ditadura trouxe, né, sérios conflitos para o interior de Cuba. Porque na época em que foi implantado esse regime, porque assim, durante o período em que havia o socialismo, né, tava lá aquela disputa ideológica, socialismo e capitalismo. E Cuba, né, do lado de cá, como diz a história, era para aderir ao capitalismo, porque quem liderava o capitalismo era os Estados Unidos. E aí considerava todos os países do Ocidente, que é a parte que nós estamos do planeta, era capitalista. E do outro lado, que era o Oriente, era socialista. Cuba, sendo do lado ocidental, né, aderiu ao socialismo e foi aquela confusão toda, né, politicamente falando. E aí o negócio pegou. Então a gente até tem esse assunto na página 172, né, onde fala nessa briga política que aconteceu, né, na época de Fidel Castro, né, que conseguiu derrubar o governo corrupto na época, né, que diz que havia muita corrupção também, né, nessa ligação estadunidense, né, com o governo, e ele derrubou. Aí, pró-estadunidense do ditador Fulgêncio Batista. Em pouco tempo, Fidel e seu grupo implantaram no país um regime socialista, quando derrubou o governo que estava. A economia cubana de base era agrícola, né, agricultura, não se desenvolveu durante o período do controle dos Estados Unidos e se manteve até 1991 com a ajuda econômica da União da República Socialista Soviética. Então, enquanto perdurou o socialismo, né, Cuba se manteve. O Brasil até quis se misturar com Cuba e foi uma confusão danada. Teve um presidente que caiu por isso, né? Que a gente vai estudar no 9º ano. E aí, por conta disso, né, houve um rompimento dos Estados Unidos. Só que em 91 o socialismo chegou ao fim. E os Estados Unidos, revoltado, né, vai se vingar, né? Vai se vingar de Cuba, vai promover uma série de coisas, né, que vai atingir Cuba. Barack Obama até tenta, né, resolver na sua gestão, mas aí quando entrou o outro presidente, que acredito que ele está para sair agora, Donald Trump, né, já tomou outro posicionamento, né? Então, isso causa uma instabilidade no país, né? Traz, né, uma série de problemas para toda a população. Toda a população termina pagando por isso. Então, em 2015, Cuba apresentava o IDH de 0,775. A expectativa de vida do país chega a 81 anos, né, já melhorou. Para as mulheres, e os homens duram menos, 77. A porcentagem de adultos alfabetizados acima de 15 anos chega agora a 99%. Aí, apesar dos avanços sociais, porém, foi mantida a política ditatorial, sem liberdade política e de imprensa, configurando um caso bastante peculiar no continente, como eu disse, né? Apesar de algumas melhorias, né? Mas tem também seus regressos
quando parte para a questão de ditador, né? Então é algo que caracteriza a política cubana. E como eu falei anteriormente do Haiti, né, a gente vê a extrema pobreza, né, que a ilha vive, sem falar que isso também é ocasionado por questões naturais, né? Parte disso. Por quê? Porque lá está mais propício aos terremotos, aos maremotos e tsunami. E quando se reconstrói, né, que acontece novamente, né, esses fenômenos, aí vai de novo. E aí por isso que vive uma pobreza extrema no Haiti, né? Não é só, a gente só pensa que existe pobreza na África, não. Tem outros países aqui pertinho da gente, né, que sofrem alto índice de pobreza, como também eu falei de El Salvador e outros mais, que se a gente for procurar, encontra que a gente acha o nosso Brasil pobre, mas o problema do Brasil é a má distribuição de renda. Bem também que nesses países não são diferentes, e principalmente quando se deixa dominar, né, por outros países, como a gente vê que os Estados Unidos, né, ele exerce uma influência muito forte sobre esses países, exerce, né, sobre estes países. Então, a gente fica por aqui sobre a América Central e depois a gente vai ver a América do Sul, né, que é onde estamos nós localizados, brasileiros.